Oi, meus amores, muito boa noite. Que alegria estarmos aqui todos juntos. Olha a Neia chegando, a Tavares, a Vanice, Samuel, a Suzana. Que delícia, quantas pessoas maravilhosas. O Ismael também, eu acho que já está aqui. A Alaine, a Pri. Muito boa noite, meus amores. Avisa lá nos grupos, nos seus grupos de WhatsApp, Alaine. A Gisele, que a nossa live já está começando. Isso mesmo. E toca aqui nesse aviãozinho, olha, nesse aqui, ó. E envia lá no direct para muitas pessoas. Porque daqui a pouquinho, ó, estará lotado de gente aqui assistindo e participando com a gente. Hoje a nossa live está extraordinária, maravilhosa. Nós estamos tão felizes porque o nosso querido Ismael finalmente conseguiu um espacinho na agenda dele, na agenda super concorrida. Querido, não vamos perder mais nenhum minuto, porque hoje o palco é seu. Boa noite, Ismael, querido. Oi, Olinda. Como está? Oi, tudo bem? Que alegria, meu irmão, que delícia. Ah, que bom, que bom. Finalmente deu certo, finalmente. Quase que não dava, quase. Sua vida é muito corrida, não é mesmo? Eu tenho muitos projetos que eu tenho que dar prosseguimento e tal, e às vezes fica meio tumultuado e tudo mais. Como eu trabalho tudo, eu faço tudo sozinho, então às vezes eu dou uma sumida no WhatsApp e dou uma sumida no Instagram. Então, Tudo sozinho. faço literalmente tudo sozinho. Ismael. Bom, eu acho que a gente podia começar, então, você dizendo desses projetos todos que você tem, qual aqueles que você está mais encantado, mais, que tem mais o seu coração, que você, nossa, quer muito que dê certo. Vamos começar por aí, né? Nossa, eu tenho vários projetos que eu acho que eu não começo nada se não é para colocar o meu coração, não é para colocar o meu tempo, não é para colocar a minha mente. Eu acho que eu não começo nada sem fazer isso, né? Eu acho que isso é fundamental para que a gente faça algo bem feito, né? Acho que tem que colocar isso, tem que colocar toda a energia. Então, por exemplo, agora tô com o meu e-book que fala sobre África, né? África para sala de aulas, mas não é só para sala de aulas, não é só para professores, né? Não é, é sala de aulas, mas no sentido de figurado. Pode ser tua sala de estar, você pode transformar em sala de aulas, né? E esse e-book é mesmo para quem, por exemplo, deseja estudar a África, conhecer a África, entender sobre assuntos básicos sobre a África, sobre a história, a geografia, curiosidades sobre o continente africano. Então, eu também sou palestrante também, então faço palestras também nas escolas, faço palestras nas universidades. E o que? Então, Uma paradinha. Como que é esse e-book? A gente compra, tá na sua bio? Onde é que a tá gente na minha adquire? bio, tá na minha bio, né? Na bio do meu Instagram e também na descrição dos meus vídeos também. Esse e-book tá aí, né? Olha, Então, que bacana. então tô com e-book, tô pensando em lançar livro também, já tô começando a escrever, tem um projeto das palestras, então é é um universo de coisas que às vezes dou uma sumida. Pessoal, por onde me anda? Não, tô montando, tô montando as coisas, gravo vídeo, por exemplo. A gente tava falando, eu sumi um pouquinho no WhatsApp porque eu tava gravando o vídeo, eu falei, não, primeiro eu vou gravar, depois eu vou falar com a Olinda. Depois, quando eu lembrei, pá,
Live que horas? Olha, live que horas? Que lindo. Senão já ia passar. Então, é assim, quando eu faço algo, eu coloco meu coração, coloco meu espírito, porque eu quero que as pessoas realmente conheçam a África, né? Essa é a minha missão de vida, para que as pessoas conheçam o continente africano verdadeiramente, né? Porque a maior parte das pessoas conhece a África, nossa, de fome, miséria, mas eu falo assim, essas questões tá em todo lugar. É algo que acontece em todo lugar. Todo mundo tem isso. Infelizmente, a pobreza está em todo lugar, né? Então, as pessoas acham só o continente africano. Então, eu quero trazer uma outra imagem da África. Por isso que a minha página mesmo é África do jeito que nunca viu, né? Que lindo. Ismael, conta pra gente, você deve estar um pouco já cansado de tanto falar essa parte, mas eu gostaria que você contasse pra gente como é que você veio parar aqui no Brasil e um pouco da sua história ainda lá em Angola e da sua infância e dos seus antepassados, que a gente precisa saber disso aqui hoje. Ah, então, eu vim parar aqui no Brasil em 2014, né? Eu era bolsista, acabei ganhando uma bolsa de estudos lá em Angola para vir estudar aqui. Por isso que eu moro na região sul do Brasil, moro em Santa Catarina por causa da minha bolsa, né? Tinha um convênio que acabei ficando por aqui, Você ia estudar né? o quê, Catarina? Eu sou formado em ciências Uau! contábeis. As pessoas acham que eu sou formado em As pessoas acham que eu sou formado em história, né? Eu sou contador de profissão. Olha isso! Mas, tipo assim, eu sempre fui apaixonado por história. Sempre fui apaixonado por história, por geografia, por exemplo. No ensino fundamental, eu era muito apaixonado, por exemplo. Na minha casa, na casa dos meus pais, meu pai montou uma mini biblioteca. É, então, lá tinha vários livros de histórias. Então, acabei me interessando muito por história. Acabei ficando. Também eu sou descendente do Reino do Congo também. Oh, Então, a minha família sempre me contou histórias de como é que era o reino, como é que viviam os reis. Então, eu cresci nesse todo meio e acabei absorvendo tudo sobre a questão histórica, sobre tudo que envolve o continente africano, né? Então, mais ou menos isso. A minha infância, eu sou o primeiro filho, então eu falo assim, eu sou o primeiro filho, sou primogênito, eu tive a melhor infância que uma criança poderia ter, uau! né? Então, eu tive, imagina, primeiro neto, o avô, os avós ainda na plena força, né? No Sim. vigor, né? Então, eu falo assim, eu tive a melhor infância que uma criança poderia ter, né? Então, por exemplo, na casa Lá em que parte da Angola? eu nasci em Luanda, né? Os meus pais são do norte de Angola, minha família é do norte de Angola, Olha, mas eu nasci em Luanda. Então, na casa dos meus avós tinha várias árvores, né? Tinham diversos tipos de árvores. Então a gente brincava nas árvores, subia nas árvores e tudo mais. Então tive a melhor infância que uma criança poderia ter, que lindo. realmente. Saudade da minha infância. Ô, Ismael, e quem veio lá do Reino do Congo, dos seus antepassados? Foram trisavós, bisavós? Quem vieram de lá? Quem veio de lá? Não, os meus avós mesmo. Meus avós vieram do Reino do Congo. Então, ainda tem uma família lá ainda, lá no Reino, né? O reino meio que já não existe, mas o espaço geográfico ela ainda existe, né? Por exemplo, a antiga capital do Reino do Congo, que é a cidade de Mbanza Congo, fica em Angola, né? Fica em Angola. Então, a minha mãe nasceu na capital, né? A minha mãe nasceu na capital. A minha avó, todo mundo da minha família, né? A geração da minha avó, minhas bisavós, todo mundo conhece muito bem. As minhas tias ainda vão lá, minha mãe ainda vai lá na capital também, né? Eu nunca fui, mas gostaria muito de ir. Ah, ô Ismael, e por que que o Reino do Congo se desfez? Não, se desfez depois da chamada, por causa da escravidão também, da colonização, vários reinos acabaram, os reinados terminaram, né? Meio que depois da escravidão, os reinos já não tinham mais a mesma força,
né? Mas para nós ainda, meio que ainda existe o reino, né? Porque nós somos descendentes, ainda tem a questão histórica presente, as instituições, por exemplo, que foram construídas na época dos reinos ainda existe. Então, o reino meio que acabou, mas para os nativos não acabou, né? Não existe. Não acabou, existe, né? O território, né? O lugar. Né? Exatamente, a história, o território, o espaço em si, ainda existe. Características daquele povo, não? Exatamente, é evidente. As pessoas, essa característica está no nosso nome, está na nossa fala, está nos nossos costumes, na nossa cultura, no jeito de vestir, por exemplo, nas vestimentas. Então tá tudo presente, é muito presente essa questão. Que coisa mais linda. Ô Ismael, e lá, vou me referir assim, acho que não há nenhum problema. Se houver, você me corrija, por favor. Lá no Reino do Congo, como era e como é ainda a medicina? Como que as pessoas cuidam da saúde delas? Como é isto lá? Então, a medicina, nós, como chamam, né? Medicina da terra, né? A medicina tradicional, ela ainda existe, ela é muito evidente. É, né? Essa que a gente... Eu não entendi. Que nos interessa. A medicina da terra, ela é muito presente, né? Volta e meia, por exemplo, tô com gripe, minha mãe ferve folha de louro, ferve isso, faz aquilo, toma isso. Eu falo, às vezes falo, mãe, aqui não existe. Eu falo, não, aqui não existe. Tá, esqueci. Então, quando eu falo com a minha avó, a medicina ela é muito presente, né? Muito presente desde até estou para gravar um vídeo que vai sair amanhã, que fala um pouquinho sobre quando nasce uma criança, né? Uma criança. Então, quando nasce uma criança, por exemplo, a criança é lavada, dado banho com um tipo de folha, com um tipo específico de folha para tirar as impurezas da pele, por exemplo. Chamam placenta, né? Da placenta. A criança nasce, eu não sei muito bem, nasce ainda com a placenta, né? Então, nesse primeiro banho é usado essas folhas para tirar essa placenta e abrir os poros também. E esse banho também é um simbolismo também para afastar maldades da criança, né? Os espíritos maus, por exemplo. Então, essa questão ela é muito presente, principalmente no interior do continente. Né? Eu não falo só de Angola, mas no continente em si, ela é muito presente. A medicina da terra, os anciãos, ela é muito presente isso. Né? Tanto a parte espiritual quanto a parte material em si da cultura, ela é muito presente ainda no interior do continente. Que bonito. Ismael, nós estamos organizando uma viagem para lá, para Angola, para levarmos as notícias, algumas notícias nossas. Bem, você é um estudioso e sabe mais do que nós, não é? Eu, por exemplo, tenho 17% no meu DNA de povos africanos e, contudo, não sei exatamente quem são, como foram, o que viveram, os seus nomes. E nós estamos organizando aqui na Escola Real um movimento que nós começamos esse ano, que nós queremos visitar, já começamos a visitar 12 pátrias mães do Brasil. Começamos por Portugal, por ser, enfim, o país que chegou aqui. Sim. Sabemos. E agora, em maio de 2024, nós queremos visitar, então, Angola e oferecer a Angola, como Angola representando as outras pátrias-mães africanas, este livro, que é uma produção coletiva. Qual é o título? Cartas aos nossos antepassados africanos. Sim. E todos os alunos, enfim, da Escola Real, é uma produção coletiva, não é? Dá em torno de 60 cartas, que nós vamos escrever com o nosso coração, com o nosso amor, para a nossa pátria-mãe, África.
Hã? Mas, por exemplo, vocês vão chegar a algum ministério, ao governo, já escreveram alguma carta, por exemplo, para isso? Queremos tudo isso. Sim, para o Ministério da Cultura, né? Seria, Pois sim. eu acho. Aham. E pronto, então vamos ficar 7 dias lá em Angola. Vamos visitar alguns locais, assim, do que disseram para a gente, bastante típicos, assim, como parteiras, rezadores, alguns locais históricos de onde saíam algumas pessoas escravizadas para cá, enfim. E, e nesse movimento que nós estamos fazendo, uma coisa que a gente percebe, Ismael, é assim, é uma grande saudade das pessoas, sabe? Eu encontro muitos alunos assim aqui da escola e eles falam assim: nossa, mestra, eu sempre tive, se tem um lugar na minha vida que eu queria conhecer, era algum país do continente africano, e agora chegou a hora. Nossa, mestra, eu quero muito ir, eu tenho uma sensação de saudades, apesar de eu nunca ter ido. Sim, sim. Eu entendo muito essa questão de saudade. Essa questão de saudade. Eu, em 2020, eu fui para Angola, fiquei 6 anos sem ir, né? Eu moro aqui há 9 anos, então fiquei 6 anos sem ir por causa da minha formação, por causa do trabalho também. As minhas férias não davam muito certo para ir. E... Oi, A minha boa filha, noite. a minha filha Maria. Traz a minha filha. Tá bom. Uhum. Só fala com a tia Helena antes, tá? Tá. Uhum. Obrigado, meu querido, perdão. Somos uma grande... Não, tranquilo. Acontece online, real. Não, tranquilo, super tranquilo. Tenho Então, tenho 8 filhos, oi? Ismael. Eu tenho 8 filhos. Nossa, Aham. família grande, hein? Grande, grande. Família extensa. Muito lindo. Nossa, saudade da mesa farta, assim. Muito Não farta de comida, mas farta de gente, assim, conversando, barulho, muita gente conversando, assim. Sim, vocês são em Muito quantos legal. para casa? Nós somos 5 filhos e os meus pais. 5 filhos. Oh, que bonito. Isso. Que bonito mesmo. Minha casa também é barulhenta também. Sim. E os seus pais já vieram visitar você para cá? Não, ainda não. Eu falo assim, eu sou o único doido da família que veio pra cá. Cortou o cabelo, cortei o cabelo. O único dos Cortei o irmãos cabelo hoje. fora da África, então. Fora de Angola. Sim. Mas eu tenho muitos familiares espalhados pelo mundo. Tenho muitos. Principalmente na Europa, tenho muitos. Muitos Que mesmo. bonito. Ismael, conta para nós também, uma outra coisa aqui que eu tenho muita curiosidade conta pra gente como é que é esse relacionamento dos avós com as crianças, como que é a infância do ponto de vista mais tradicional mesmo, né? Da cultura africana, ou de Angola, ou do Congo, enfim. Como você pode descrever, até para que a gente se inspire a fazer algumas alterações no nosso modo de tratar as crianças, de cuidar delas, né? Sim, bem, a forma do cuidado das crianças, né? Como eu falei, começando na idade, no momento do nascimento, recém-nascido, já é dado esse banho meio que para lavar e também limpar de todas as impurezas que podem ter espiritual, né? Mas os avós, por exemplo, vou dar exemplo do meu caso, né? Que eu sou primogênito, então cresci rodeado dos meus avós, né? Eu sempre falo assim, os meus melhores amigos são os meus avós, né? Com os meus avós eu conseguia conversar de tudo. Hoje em dia o meu avô já é falecido, mas a minha avó ainda está, né? Então meu avô faleceu em 2021, né? Eu fui em Angola para ver ele e como ele já estava meio doente,
e aproveitei bastante e me ensinou e conversamos coisas que eu nunca tinha conversado com ele, por exemplo, né? E até falamos mesmo sobre a infância, sobre a infância dele, a juventude dele. Então, aprendi bastante com meu avô nesses últimos anos de vida dele, né? Então, por exemplo, no meu caso, que eu sou de uma família ah, Bakongo, né? Bakongo, por exemplo, Bakongo é quem é do Reino do Congo, né? Então, nós somos ensinados sobre como era os nossos antepassados, como é que as histórias eram contadas para nós, né? O fato de não simplesmente respeitar o pai e a mãe que a gente está vendo, mas também respeitar a nossa ancestralidade. Pois se nós estamos aqui hoje, é devido a eles, é por causa deles, foi obra deles, né? A gente estar aqui. Então, os meus avós me ensinaram bastante isso, a cultuar esses antepassados, falar, por exemplo, um aspecto que sempre, por mais que eu more sozinho, por mais que eu more fora de Angola por muitos anos, mas eu preservo essa parte. Por exemplo, é de nunca varrer a casa à noite, né? Sobre nunca varrer a casa à noite. Eu tento preservar isso o máximo possível. Por quê? Porque minha avó me ensinou que eu não posso varrer a casa à noite, porque os meus antepassados vão vir me visitar à noite, vão vir me proteger à noite, e eu não posso varrer a casa. Então, isso aí eu preservo comigo para sempre, para sempre. Então, é esse aspecto, né? O cuidado não só com o cuidado principalmente com as pessoas, né? Principalmente com as pessoas. Então, essa parte, eu acho que é algo terapêutico, né? Acho que é algo terapêutico de cuidar do outro como você gostaria de ser cuidado, né? Cuidar da mente, principalmente da mente, porque se a tua mente estiver boa, você consegue fazer qualquer coisa. Então, os meus avós sempre primaram, para mim, sempre primaram isso. Olha, respeite os mais velhos, respeite os teus antepassados, respeite a você mesmo também, né? Então, acho que esse foi um dos maiores ensinamentos que os meus avós me deram e eu carrego comigo muito forte isso, né? Porque, como eu disse, né, os meus avós são os meus melhores amigos. E vai continuar, meu avô vai continuar sendo meu melhor amigo, né? Porque às vezes meus pais perguntavam, tá, mas vocês ficam aí debaixo da figueira, né? A casa da minha avó tinha bastante figueiras, né? A gente ficava debaixo da figueira, meu avô me contava a história, a gente ria. Os meus pais falavam, mas por que vocês ficam conversando e rindo tanto assim? Eu falei, é nossas coisas, não vem se meter no meio, porque são nossas coisas. Então, para sempre, meu avô vai ser meu melhor amigo, não tem jeito. Ismael, aqui no Brasil, alguns povos, algumas famílias, tem uma tradição de o primeiro banho do bebê ser com alguma peça com ouro, assim, para poder trazer boa sorte, boas vibrações, abundância. Lá você conheceu algum povo que tinha essa tradição também? Sim. Os povos, na verdade, os povos africanos, primeiramente, a maior forma de abundância são os filhos. Ai, que lindo! São os filhos. Por isso que a gente percebe que o povo africano tem muitos filhos, né? Tem muitos filhos. Por quê? Porque os filhos são a razão da riqueza daquele homem, daquela família. Daquela mulher também. Né? Que lindo. Daquela mulher, não, é um sentido geral que eu venho falando, né? Daquele homem, daquela família, no geral, daquela mulher. Né? Porque assim, eu sempre, quando eu vou falar sobre as coisas da África, sempre dou o meu exemplo, né? O meu exemplo como família, como minha família me criou. Né? Por exemplo, meu pai sempre falava assim, nossa, eu tenho muitos irmãos, tenho filhos, tenho esposa, tenho tudo, mas está me faltar algo. Se eu morrer agora, vai faltar algo na minha biografia. Eu falava, tá, pai, o que vai faltar? Netos. Eu quero netos. Ai, que
Eu quero que eu quero que na minha biografia, eu não vou ouvir a minha biografia, mas eu vou saber que tive netos, porque eu convivi com os netos. Então, é assim, a maior forma de riqueza da sociedade africana são os filhos. Por quê? Porque por mais que um pai, ou por mais que um filho não cuide do pai no futuro, na velhice, algum filho sempre vai cuidar. Então, quem tem mais filhos tem probabilidade de ser bem cuidado na velhice. Então, essa aqui é a lógica. Por exemplo, quem tem um filho, por exemplo, se esse um filho não cuidar dele na velhice, ele vai se sentir pobre, entende? Então, é essa a questão, né? Então, o meu pai ficou muito feliz quando eu falei, pai, agora você é avô. Ele falou, meu Deus, agora sou avô, né? Então, essa aqui foi... Ele falou assim, nossa, essa aqui, você me deu uma ótima notícia, agora me sinto completo. Ele falou isso para mim. Agora eu me sinto completo. Então, a maior fonte de riqueza para um africano é filho. Filhos são a maior fonte de riqueza dele. Ele não trata que as riquezas ter gado, ter muito dinheiro no banco. Sim, isso é importante, sim, é importante. Mas quando um mais velho é muito bem cuidado, eu acho que não tem, ele sente que a sua vida foi boa, foi positiva, né? Então, por isso também nós, africanos, cuidamos muito bem dos nossos antepassados, dos nossos idosos, né? Porque nós sabemos, se nós estamos aqui, é graças a eles, né? Então, tem essa característica toda. Antigamente, como é que funcionava, antigamente, assim, na época do seu avô, como é que funcionavam os processos educacionais, Ismael, por lá? Como é que se... Então, o processo educacional não era muito evoluído por causa da colonização. Então, tipo, chegava uma certa classe que ele tinha que parar, né? Por causa se não me engano, meu avô estudou até a quinta, sexta série, mais ou menos, né? Então, para o povo preto naquela época, lá em Angola era avançado. Imagina. Né? Então era muito avançado. Então chegava uma certa época, ele tinha que parar. Né? Na época do meu avô, falou na época do meu avô, né? Lá 1940, 1950, mais ou menos. Mas, né? Então era assim. Vejo, Ismael, que o saber ele não está dentro das escolas, o saber está nas pessoas. Né? Então, Sim. esse estilo europeu de escolarização, ele chegou há pouco tempo, como se diz. Certamente o avô de seu avô aprendeu muitas coisas. Como é que eles aprendiam e ensinavam as coisas? Eles se reuniam às noites nas aldeias? Como que eles faziam para aprender e ensinar? Como era? Você soube disso? Como era? Então, a questão oral é muito importante. Né? A questão oral, o ensino oral era muito importante. Ou seja, eu nunca cheguei a perguntar, também não me lembro de eu ter falado isso com o meu avô na época, se o pai dele sabia escrever, por exemplo. Isso eu não sei. Realmente eu agora que me pegou, eu não lembro se eu cheguei a conversar isso com ele. Mas o ensino no continente africano é muito pela oralidade. O ensino, os cuidados, né? Em diferentes tribos, por exemplo, não vou falar no caso da minha família ou de Angola, vou falar aqui em determinadas tribos africanas, o ensino é feito através no rito de passagem. Ou seja, do jovem, né, vai passar da infância para a adolescência, mais ou menos. Né? Aí tem um rito de passagem no qual o mais velho da aldeia leva todos os jovens, né, para um certo lugar, para mata, para um lugar isolado da comunidade e ensinar ele sobre a sociedade, como cuidar da sua família, como cuidar da família, como cuidar da mulher, como cuidar do gado. Né? Então, todo esse ensinamento são passados pelos aldeões, né? Os responsáveis da aldeia, que ensinam realmente o que
o que que é a vida, né? Esse é o ensino da vida, né? Então, existe, assim como as mulheres também têm rito de passagem também, né? Agora, existe rito de passagem tanto para mulher quanto para homens, né? Isso vai variando muito em relação de tribo para tribo, de sociedade em sociedade. Isso vai variando. Por exemplo, tem tribos que colocam gado em cima e os meninos vão tentando passar em cima dos gados para ver se realmente ele tem esse ensinamento, tem essa capacidade, né? Então, vai variando de tempo em tempo, né? Na sociedade, por exemplo, na sociedade do Reino Choco, Reino Lunda, melhor dizendo, o Reino Lunda, as mulheres são representadas com uma máscara de beleza, que também existe um rito de passagem também. Tá? Então, tudo isso ela é muito importante na sociedade africana. Existe o rito de passagem para diferenciar da criança para adolescente e do adolescente para a mulher, para a fase adulta já. Né? Então, existe essa distinção realmente. Né? Coisa mais linda. Eu vou perguntar algo que é de meu interesse, né? Os meus filhos todos aqui chegaram por via adotiva. E aqui no Brasil, não sei se você sabe desta realidade, mas é uma realidade bastante difícil, assim, porque existe muito mais pessoas para adotar do que crianças ou adolescentes para adoção. Porém, aqui é uma coisa bem difícil, assim, porque, enfim, a pessoa que vai adotar, ela pode escolher que tipo de criança ela quer, a história da criança. Então, por isso, muitas vezes, as pessoas ficam muito tempo esperando, porque são raros os bebês de olhinhos azuis e totalmente saudáveis, não é? Enfim, como acontece com as crianças em situação de vulnerabilidade e adolescentes lá? Existe uma mobilização por parte do próprio povo de cuidar, de zelar? Como é essa situação lá, Ismael? Lá, por exemplo, lá em Angola, existe lares de caridade, né? Por exemplo, lar de crianças vulneráveis. Não vou falar de caridade, não. Em questão de vulnerabilidade. Uhum. Isso existe lá, né? Porque também, infelizmente, tem pais que abandonam, tem mães que abandonam, infelizmente. Né? Isso tem em todo lado. Né? Lá também existe. Mas não tem tanto quanto aqui. Olha isso. Né? Não tem. Por exemplo, a mesma tem, eu sempre falo aqui, mesmo tem o asilo, por exemplo. Asilos tem mais aqui do que lá. Por quê? Porque nós cuidamos dos nossos idosos. Também cuidam das crianças. Também cuidam mais das crianças. Exatamente. Exatamente. Claro que tem a questão de vulnerabilidade, existe lar de crianças vulneráveis. Eu, inclusive, já visitei. Eu já visitei lar de idoso lá, já visitei lar de crianças também. Então, isso existe lá, mas aqui é uma questão. Eu percebi quando eu cheguei aqui. Eu sempre fui nesse lado social, sempre fui ligado ao lado social também. Em Angola, por exemplo, eu fui cofundador de um grupo também de ações beneficentes, por exemplo. Aqui também participei em ações de visita de asilo. Eu fui voluntário? Como é que voluntário, melhor dizendo. Fui voluntário, eu fiz voluntariado sozinho, eu ia em asilos, conversava com os idosos, sentava lá para conversar. Tem um monte de fotos com idosos. Só que eu parei de ir porque sempre que eu ia lá, um idoso falecia. Eu falei, não, é muito pesado, né? A gente convive com idosos, você se apega, depois de algum tempo o idoso faleceu. Né? É muito pesado aqui. Mas lá em Angola, isso tem, mas não é tão presente assim. Também, por exemplo, a questão de adoção, né? A adoção lá também não tem muito. Você não vai ver que alguém
adotou uma criança facilmente, Olha, né? Porque não tem muito, né? Então, aqui é mais frequente. Lá em Angola, não. olha, que interessante. Conta um pouco para a gente sobre os nomes. Como é que a gente recebe um nome? Como é que a gente dá o um nome para um filho lá? Como é? Oh, tô dando aqui quase uma aula já, né? Eu falo, ó, pessoal, Então, tem que comprar meu e-book, pessoal. Tem que comprar meu e-book. ó, gente, siga o Ismael, ó. E ele tem um e-book maravilhoso. Bora lá ir colaborar. Muita gratidão, meu querido. Então, os nomes em Angola são dados não só em Angola, no continente em si, são dados em determinada circunstância. Né? Circunstância, por exemplo. Vamos supor aqui, eu nasci gêmeo, né? Meu nome é Ismael Nzuzi. Nzuzi é o primogênito dos gêmeos. Né? Então, cada situação, por exemplo, o primogênito, vamos ter aqui, gêmeos nasceram, Nzuzi e Simba. Né? Então, o primeiro é Nzuzi, o segundo é Nsimba. Se for trigêmeos, Nzuzi, Simba e Lando. Então, é essa aqui, essa circunstância. Por exemplo, tem uma dada circunstância, tem um amigo chamado Tsunda. Né? Chamado Tsunda. O que é Tsunda? Tsunda é quando uma criança, no parto foi difícil a criança nascer, né? Por exemplo. Né? Então, é dada o nome em determinada circunstância. O nome da minha irmã chama-se Maquiese. Se você ver minha irmã, é cheia de alegria mesmo. Maquiese é uma pessoa cheia de alegria, muito alegre. Então, os nomes africanos são dados assim em algumas circunstâncias. Tem uma amiga chamada Success, por exemplo, que significa sucesso. Então, tem uma irmã chamada Alegria. Né? O nome mesmo da criança é chamada Alegria mesmo. Tem a filha da minha madrinha chama-se Preciosa. Né? Preciosa por quê? Porque a minha madrinha tentou várias vezes engravidar, só que não conseguia. E mais tarde conseguiu, então deu o nome de Preciosa. Que lindo. Então, os nomes são dados em determinada circunstância. Quando você vai ver um nome africano, E o vai sobrenome? procurar o significado. E o sobrenome Vai procurar. vem da O sobrenome vem da família. Né? Vem muito da família. Né? O nome e sobrenome, principalmente o sobrenome, vem da família. Né? Então, por exemplo, infelizmente, meu sobrenome é Gabriel. Né? Porque o nome do meu avô era Gabriel. Então, todo mundo vê o Gabriel na minha família. Né? Então, é assim, antigamente, tem algo que pouco eu falo aqui, mas eu vou falar aqui especificamente, porque eu sei que depois vocês vão comprar meu e-book. Nós vamos vir aqui na Escola Real também, pessoalmente, se Deus quiser. Se Deus quiser. Então, normalmente, os africanos têm dois nomes, tá? Por exemplo, o que é? Nome de registro, né? Nome de registro, por exemplo, meu nome de registro é Ismael, mas existe também o nome de casa também. Meu nome de casa é Glodi. Glodi, que significa glória a Deus. Oh. Meu nome de casa significa glória a Deus. Então, nós temos essa forma, né? A forma convencional e a forma oficial, vamos falar assim, a forma de maneira formal, nome formal. Meu nome formal de registro é Ismael, mas o meu nome de casa, que a minha família de casa me chama, é Glodi. Né? Então, tem essa característica também. Outra coisa que muito se deu no período escravocrata, de colonização também, é que as pessoas não poderiam dar nomes nacionais, nativos, por exemplo. Né? Por exemplo, o meu avô era Manuel dos Santos, ou seja, não tinha nome, africano, por exemplo. O meu pai também não tem nome africano também. O nome do meu pai é André Bernardo Gabriel. Entendi. Não tem nome nativo, entendeu?
Então, não tem nome nativo. Já o nome de casa do meu pai, ou seja, eles davam um nome, né, um nome oficial, né, de cartório, né, mas em casa davam um outro nome, ou seja, um nome nativo. Para quê? Para que não perdesse a identidade. Lindo. Né? Então, é mais ou menos isso. Ismael, e certamente o seu, por exemplo, o seu trisavô, ele tinha só o nome nativo, né? Nome e sobrenome nativo. Antes da colonização, antes da... Sim, antes da colonização, sim, as pessoas tinham nomes nativos. Tinham nomes nativos. E aí os sobrenomes das famílias era de acordo com o quê? Como era organizado os sobrenomes das famílias antes da colonização? Como era, será? Então, a maior parte não existia naquela época, não existia muito essa questão de sobrenomes. As pessoas tinham mais de nome, porque nome é que identifica a pessoa. Né? Essa questão de sobrenome, nome compostos, por exemplo, não tinha muito. A gente não vê muitos casos assim, principalmente eu falo de Angola, né? Em alguns reinos, por exemplo, vamos aqui na civilização egípcia, por exemplo, a gente vai ver nomes que são compostos, né? Nomes que são compostos, mas em sua maioria são nomes únicos. Interessante. Ismael, o que a gente não pode deixar de fora na nossa visita a Angola? Em maio de 2024. O que vocês não podem deixar de fora? Para levar, no caso, para Angola? O que a gente não pode deixar de visitar quando nós estivermos... O lugar. O lugar. Existe um chamado Museu da Escravatura. Em Angola, em Luanda, se vocês vão ficar em Luanda, vocês vai ter o Museu da Escravatura. O Museu da Escravatura era um lugar, é uma casa, na verdade, onde ficavam os escravizados antes de embarcarem para o Novo Mundo. Né? E aquele lugar foi transformado em um museu. Então, é muito interessante vocês visitarem. Não podem deixar de fora isso aí. Inclusive, em Luanda, principalmente em todo o litoral de Angola. Se vocês forem em alguns lugares próprios, assim, vocês vão encontrar uma espécie de capela na beira, né, no litoral de Angola. Né? Por que essas capelas, esses templos? Né? Porque é onde os escravizados eram batizados para serem levados, colocados no navio com um novo nome, com um novo sobrenome. Então, tem muitos na parte do litoral de Angola. Né? Mas a sul de Luanda tem, um pouquinho mais a sul. Para quem vai para o sul de Angola, tem bastante. Vocês vão ver, se vocês forem. Né? Claro, tem os pontos turísticos também que dá para visitar. Você chegou a conhecer alguma pessoa lá cujo antepassado tenha sido escravizado? Não sei se na minha família teve, não sei. Porque eu não sei, porque eu nunca fui no interior, por exemplo, lá no nosso reino, eu nunca fui lá, né, para ter esse dado histórico, assim, falando, ou se alguém da minha família foi escravizado por algum tempo. Mas se for da colonização, isso a gente sabe que sim, né? Tem algumas pessoas perguntando aqui acerca... o Diego perguntou se é verdade que existem angolanos que não conhecem orixás devido à grande influência do cristianismo. Sim, eu era um deles. Uau. Sim. Os seus antepassados conheciam? Sim, conheciam. Porque hoje em dia a minha família é toda evangélica. Uau! Hoje a minha família toda ela é evangélica. Né? Então, isso vai se perdendo. Por exemplo, vai se perdendo. Eu visitei
um terreiro aqui no Brasil? Lá não. Lá não. Uau! Exatamente. Eu fui conhecer quando comecei a estudar sobre as religiões de matriz africana, Uau! né? Que no meu reino não se chama orixá, se chama inquise, Uau! como se fossem orixás, né? Então lá não, eu não conhecia, zero, 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 porque também por conta da influência, é porque certas coisas, por exemplo, a gente conhece mais aqui no Brasil do que na África. Por quê? Porque na África a colonização foi viva, foi muito presente, foi apagada muita coisa. Nossa. O, o apagamento é vivo na Meu África. coração está doendo. É vivo na África. Exatamente. É assim. Vocês vão perceber que muita coisa que a gente tem conhecimento é pelo Brasil, não pela África. Porque o apagamento lá foi forte, muito forte. Infelizmente, as religiões de matriz africana são o menor percentual também. Ou seja, Uau. quem pratica também sofre retaliação também. E agora, Ismael, que leitura que você faz disso e que visão que você tem, né? Assim que você diria para a gente, né? Enquanto contemporâneos, né? Como que a gente deve, sei lá, agir, né? Em relação a essas situações, né? Hoje em dia você vai encontrar mais católicos, vai encontrar mais cristãos do que pessoas que são praticantes das religiões de matriz africana. Isso é vivo, isso é real, isso acontece, entendeu? Tipo assim, e se você falar, também é taxado como feitiçaria, como cultismo. Por quê? Porque ela proveio da, da religião, da religião, da religião cristã, essa fala, da religião cristã, que também fez uma lavagem cerebral muito forte. A lavagem cerebral na África ela é muito presente. Por quê? Porque o colonizador foram. Eu já falei aqui, né? Eu já falei na minha página, eu já falei aqui nos meus canais. Vou contar aqui, vou contar. Quando os é assim, a religião e a escravidão no continente chegaram juntos, de mãos dadas. Chegaram juntos, de mãos dadas. Mas as pessoas acham que elas andaram juntas de mãos dadas. Não. A escravidão avançou, a religião não avançou. Por quê? Porque os africanos tinham resistência em deixar suas religiões. Tinham muita resistência. As pessoas acham que o continente africano, não, vamos colonizar aqui, falam, não, tudo bem, pode entrar, coloniza, vem colonizar a gente deixa aqui bem de boa. Não, não foi assim. E quando os colonizadores perceberam que a religião não estava avançada, eles traçaram várias estratégias. Uma delas era obrigar que os reinos que não tivessem a religião dentro, que não tivesse uma capela, que não tivesse uma igreja, um templo dentro do seu reino, eles iriam pagar um imposto muito alto. O imposto era muito alto, né? Os tributos eram muito altos. E era invasão recorrente. Os portugueses sempre tentavam invadir esses reinos. E os reinos que aceitavam, eles recebiam sempre os missionários. Né? Eles recebiam sempre missionários. Ou seja, para evangelizar, para fazer com que esses habitantes daquele reino mudassem as suas crenças. Né? E os mais velhos tiveram muita resistência. O que eles fizeram? Eles mudaram para as crianças. Então,
esses missionários começavam a catequizar as crianças. Então as crianças já começavam a crescer pensando, olha, o que o teu pai está fazendo é errado, não presta, é demoníaco, é oculto, vai para o inferno. Toda essa linguagem que não existe nas religiões de matriz africana, as crianças começaram a aprender e a crescer com isso. Ou seja, começaram já, meio que a lavagem cerebral nas crianças, começou pelas crianças, e eles iam crescendo com isso, e até cresciam já sendo cristãos, enfim. Então, o apagamento das religiões começou na infância. Que já. sofrimento, não? Que sofrimento, né? Na catequese. Eu, quando descobri isso, eu senti, não sei, foi uma mixagem de sentimentos. Imagina, eu descobri que para o cristianismo se prevalecer dentro do continente, muitos dos meus antepassados morreram. Resistiram e morreram. Foram mortos, foram queimados, foram decapitados. Então, foi um choque muito grande, né? Imagina, eu cresci inteiro com as religiões, meu Deus, com o cristianismo. Depois ter que descobrir isso, falei, meu Deus. Nossa. E então, você descobriu no Brasil? Eu descobri no Brasil, sim, descobri no Brasil, porque até, lembra que eu falei que meu pai tinha uma mini biblioteca em casa? Ele tinha livros de como a igreja chegou em Angola. E eles não contam nada disso. Por quê? Porque o livro não foi escrito por um africano. Entendeu? Claro. Então, é um choque muito grande, até me arrepia. Né? É um choque muito grande que eu levei para descobrir que meus antepassados morreram. Né? Então, hoje em dia, por que a religião no sul do Saara, por exemplo, tem a maior religião, o cristianismo? Por causa disso. Eu gosto de pesquisar bastante, né? Tem a carta. Depois procurem Carta de Leopoldo II aos missionários. Carta de Leopoldo II aos missionários. Leopoldo II é aquele que só cortava as mãos dos congoleses. É aquele que decapitava lá os congoleses. É aquele perverso. Né? Então, Leopoldo II, a Carta aos Missionários, taxativamente, ele fala assim, olha, vocês não ensinam sobre ir ao inferno. Isso eles já sabem. Esses já sabem. Vocês têm que fazer com que eles não pensem, não tenham capacidade de pensamento. Nossa. Ou seja, em outras palavras, uma lavagem cerebral forte. Então, é isso que aconteceu no continente. Eu não conhecia as religiões de matriz africana, não conhecia. Meu Deus. Ai, ai. Dá até uma falta, meu querido. Infelizmente é assim. Então, vocês vão chegar lá, vocês vão perceber isso. Né? Parece que aqui no Brasil se cultua mais a ancestralidade. Isso é pura verdade. Pura verdade. Olha aí. Pura verdade. Depois, a minha indignação é tão grande quando depois chega um pastor e diz que a África vai para o inferno porque adora as religiões de matriz africana. Eu falo, meu Deus, se soubesse que o africano é o povo que mais ora, porque foi induzido a isso, a oração. Puxa, entendeu? Vida. Ismael, quando você era criança, você pensava em fazer o quê? Como profissional, como vida, quando você crescesse? Como era? O meu maior sonho era ser jogador de futebol. Eita! Era ser
tipo assim, era ser jogador de futebol, a minha infância, eu cresci com esse sonho. Depois, quando eu, na minha fase já estudantil, daí eu quis ser engenheiro petroleiro, Uau. de petróleos. Então, eu estudei bastante sobre isso, estudei muito física, estudei muito química. Depois, depois eu desviei desse caminho porque eu, em 2000 quando eu terminei o terceirão, né, eu ganhei uma bolsa de estudos para o Instituto. O governo de Angola instituiu algumas bolsas, né, algumas bolsas para várias escolas, né. Então, determinados alunos que tinham boas notas, então eles deram umas bolsas para determinados institutos. E eu fui para o Instituto Comercial, né? A minha nota era boa e eu acabei indo para o Instituto Médio Comercial. Aí é onde entra a contabilidade na minha vida. Foi a partir dali que entra no ensino médio, já comecei a fazer contabilidade na universidade. Eu fiz 2 anos da universidade de Angola. Eu também fiz contabilidade também. E quando eu ganhei essa bolsa, também decidi seguir o mesmo caminho. E depois, quando eu cheguei aqui no Brasil, tudo se desfez. Continuei a fazer contabilidade, mas depois tudo se desfez. Por quê? Porque descobri que o Brasil não conhecia pouco ou nada sobre a África. Daí eu falei, não, eu vou largar a contabilidade porque eu sei que eu tenho uma missão muito grande. Se Deus me mandou aqui é porque eu tenho uma missão muito grande com relação ao ensino do continente africano. Foi assim que eu larguei a contabilidade e passei a criar conteúdo sobre a África. Que lindo. E os seus familiares, assim, os seus pais, seus avós, seus bisavós, quais eram? Eles trabalhavam com o quê? Meu pai é autônomo, Uhum. né? Meu pai é autônomo, tem seus próprios negócios. A minha mãe é farmacêutica, ela é farmacêutica. Meu pai, o meu avô era caminhoneiro, Olha. né? Meu avô, por isso que ele me contava várias histórias, né? A minha avó era dona de casa, né? Era dona de casa. Por parte do pai, eu não sei, porque eu não conheci muito bem os meus avós. A mãe do meu pai faleceu muito jovem. Meu pai era muito jovem quando ela. Meu pai era criança ainda quando ela faleceu. E Olha. meu avô eu conheci, mas acho que meu avô era comerciante. Meu avô era comerciante, por parte do pai, né? E alguém trabalhava assim com pedras preciosas ou com minério? Ou era só... Não, 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 não. Talvez por isso eu não sou rico, né? Você tem outras, meu querido, outras riquezas. Ah, Ai, que vamos delícia, chegar lá nessas riquezas. verdade. Querido, agora para suas palavras finais para a nossa audiência, que estamos aqui encantados com toda a sua entrega, meu querido. Fico muito feliz, muito feliz. As minhas considerações finais é que o continente africano, vocês precisam conhecer mais do continente africano, tá? Não se deixem só levar sobre o tema pobreza, sobre o tema miséria, porque o continente africano é o berço, não só da humanidade, mas é o berço da ciência também, né? As, as ciências, as principais ciências do mundo começaram no continente africano. Então, nós temos a história real de como é o mundo, de como o mundo deve funcionar. O africano já tem essa visão. Eu costumo dizer assim, sem a África, o mundo não seria nada. Que coisa Sem linda. a África, o mundo não seria nada. Né? Então, procurem conhecer mais da África, procurem mais se informar sobre o continente africano. Não acreditem em tudo que vocês ouvem sobre, por aí, porque a África é mãe, né? É mãe acolhedora. Então, procurem se informar mais e também adquiram meu e-book, né? Me sigam, me acompanhem em todas as redes sociais, estou presente em todas as redes sociais, né? E faço conteúdos Pois, todos os dias tem vídeo novo. Ismael, vamos combinar uma mentoria exclusiva para a Escola Real? Podemos combinar, sim.
seleto de pessoas muitíssimo interessadas na sala Zoom. Pode ser, pode ser. Estou aí, estou disposto. Bora, Né? Então, bora, vamos bora fazer acontecer. fazer o trabalho, porque você vai agregar muito valor às nossas vidas e aí a gente retribui um tanto daquilo que você vem nos oferecendo, não é? Vou comprar também o seu e-book e quero incluir aqui no nosso trabalho junto a escolas e vamos conversando no privado sobre tudo isso, meu querido. Muita gratidão Perfeito. pelo seu servir, pela sua entrega e por estar aqui entre nós, dentre nós, fazendo algo tão maravilhoso para o nosso crescimento. Muito obrigado. Né? O pessoal que está perguntando qual é a minha conta aí no Instagram é AfricaJM tá? África do jeito que nunca viu. Quando você escrever a África, por pesquisar a África, já vai aparecer minha logo, vai aparecer Africanize e minha logo embaixo, ou vice-versa, mais ou menos isso, né? Mas eu estou presente aí em todas as redes sociais, África do jeito que nunca viu, tá, Que pessoal? delícia! Você é o top das galáxias nesse assunto, já me recomendaram. Foi assim que eu cheguei. Sério? Eu fico muito feliz por contribuir, por levar esse conhecimento a todos que queiram conhecer mais da África, né? Mais da África. Não só a palavra África em si, né? Então, mais da África. Então, fico muito feliz aí. E estou apresentando. Às vezes, desculpa lá se eu não respondo rápido. Como eu já falei, eu trabalho sozinho, então às vezes até esqueço de responder. Às vezes eu esqueço de responder. Viu, Ismael? Conte com a gente. Aqui a Escola Real é de verdade, é real de verdade. Tá, meu querido? Vamos somar as nossas forças, vamos nos unir, não é? Vamos continuar a nossa amizade e no que puder, a gente vai somar com você sim. Pode ter certeza, meu querido. Muita gratidão, viu? Muito obrigado. Olinda, você é de que cidade? Em Curitiba nós estamos. Curitiba. Tá. Curitiba. Mas estamos na montanha aqui, mais na floresta. Não moro na cidade. Não mora na cidade. Não moro. Tá certo. Tá certo. Não, sem problema. Muito obrigado. Muita gratidão, meu querido. Foi maravilhoso.